Olá, meu amigo. Eu quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Com muito prazer, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Edson Cruz e falo com você. O telefone que vai passar no seu vídeo é o meu contato, onde você pode tirar as suas dúvidas, você pode mandar um áudio, você pode mandar um WhatsApp para mim. Nós vamos tirando as dúvidas. E também quero convidar você para estar numa sala de Zoom, a qual nós nos encontramos com diversas pessoas de todo o Brasil, por onde aprendemos a oração em línguas, aprendemos sobre os dons espirituais, como fluir, pessoas ali são batizadas no Espírito Santo. É uma sala muito legal. Nós nos reunimos nas sextas-feiras às 20 horas, mas também esporadicamente com reuniões ou salas de intercessão que são importantes para as nossas vidas. E você é o meu convidado. Gostaria que você participasse, porque muitos de nós não sabemos tudo sobre oração em línguas, como fluir, qual é o tempo que nós podemos orar, em que local eu preciso escolher ou estar para estar orando, ou se eu posso orar quando eu estou dirigindo o carro, quando estou na igreja, ou estando sozinho no meu quarto, como eu posso orar e qual é a performance, qual é o resultado, por exemplo, da oração em línguas, quando eu posso revelar uma palavra ou interpretar as línguas, como eu posso ter uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Então, isso é importante nós desvendarmos para conhecermos o que nos é dado gratuitamente por Deus, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2. São mistérios revelados. A Bíblia diz que são mistérios que estão ocultos, mas que agora, nesse tempo, é revelado à sua igreja. E nós temos acesso. Mediante quem? Mediante o Espírito Santo. E quando você cria uma intimidade, um alinhamento com o Espírito Santo e começa a viver com ele começa a revelar coisas para você, coisas que são importantes para a sua vida espiritual. E você deixa, então, de ser uma pessoa totalmente dependente de pessoas, de profetas, de pastores. Enfim, você começa a depender do Espírito Santo e ele começa a te mostrar coisas que são importantes para a sua vida. Você deixa de ser ignorante espiritual para ter uma vida correta diante de Deus, uma vida alinhada com ele, entendendo coisas que você faz que muitas vezes não tem o feedback necessário ou aquele que vai realmente trazer uma resposta para você, vão ser reveladas e você vai ter um entendimento para ser usado por Deus de uma maneira correta, para entender e interpretar. Mesmo aquelas coisas que você faz que não dão resultados para a sua vida, agora você vai fazer com um novo entendimento e estas coisas vão trazer bênçãos para você. Vão trazer bênçãos quando você semear, quando você praticar, quando você fazer coisas com um entendimento revelado, com um propósito definido, estas coisas vão redundar em bênçãos para você. Entende isso? É preciso, então, ter um alinhamento com o Espírito Santo, começar a conhecê-lo cada vez mais para poder expressar aquilo que ele tem para a sua vida. E ele tem coisas grandes, coisas tremendas para cada um de nós. Mas muitos de nós estamos ainda obscuros, estamos ainda em trevas, no sentido de não ter o entendimento correto com relação àquilo que Deus tem para aquela vida, para aquela pessoa. E Deus quer revelar para você, Deus quer revelar para cada um de nós. Então, eu quero convidar você para estar nessas salas de Zoom que se dão às 20 horas de toda sexta-feira para aprender mais desse amor de Deus e conhecendo ele, podendo fazer ele conhecido para outras pessoas, porque uma vez que eu sou impactado, uma vez que eu tenho aquilo que eu gosto, eu quero passar para outras pessoas, você pode passar porque você está inteirado daquilo, você está usando aquilo que gosta e está podendo expressar aquilo que gostou, que recebeu em si. Esta é a razão porque muitas pessoas não falam do amor de Jesus. Por quê? Porque elas mesmas não se sentem satisfeitas com Jesus ou realizadas em Jesus. E por isso, então, não têm o prazer de falar de Jesus, não têm o prazer de expressar Jesus. Porque Jesus não é algo que foi bom para elas, então elas não falam do amor dele. Então, quando, por exemplo, você usa um produto, qualquer coisa que realmente, se você usa no teu cabelo, aquele trouxe um brilho legal, e alguém chega para você, olha que cabelo mais lindo, o que você está usando esse cabelo? Ah, menina, você vai dizer, eu estou usando um shampoo tal, condicionador tal, e isso está mudando totalmente. Qual é a marca desse produto? Ah, é tal, marca tal, marca tal. Aí você diz a marca, por quê? Porque você já gostou daquele produto, você usou aquele produto, você achou bom, e outras pessoas já podem ver o resultado daquele produto que você usou no seu cabelo, e você pode fazer a propaganda daquele produto gratuitamente, simplesmente porque fez bem para você. Então, Jesus fez bem para mim, Jesus faz bem para você. Uma vez que ele faz bem para você,
você vai ter o maior prazer de falar do amor dele para todas as pessoas. Você não vai se conter, não vai ficar apático porque você recebeu, porque você desfrutou, porque ele fez bem para a sua vida. Consequentemente, você vai querer falar do amor desse Jesus que te fez bem. Nessa primeira fase, nessa primeira parte, é importante, então, estarmos atentos a isso. Jesus faz muito bem para nós. Mas por que ele não faz muito bem para as pessoas? Porque elas não o conhecem. Elas precisam conhecer mais de Jesus. Você precisa conhecer mais de Jesus, receber mais do seu amor, ser mais impactado por ele. Deus quer que você seja muito impactado por ele, para que você o ame, para que você o tenha por satisfeito na sua vida. E tendo ele como satisfeito dentro de você, você vai ter o maior prazer em dizer, em falar, em propagandear até desse Jesus que te faz bem. Jesus me faz bem. Jesus te faz bem. E quando você se edifica no Espírito Santo, quando você começa a ter um crescimento espiritual, então você começa a perceber o resultado ou os resultados dele na sua vida. E estes resultados serão a própria propaganda, o próprio marketing de Jesus, em prol de fazê-lo conhecido para todas as pessoas. Então, por isso eu convido você, ative-o dentro de você, orando em línguas, orando no Espírito Santo. O texto que eu quero ler para você rapidamente é o de 1 Coríntios capítulo 3, e no versículo, aqui o versículo 10 em diante. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, Paulo estava falando, e outro edifica sobre esse fundamento, sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo está falando sobre uma palavra que ele ministra, sobre um fundamento que ele coloca, sobre aquilo que deve ser fundado e edificado sobre este fundamento. Então ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, aqui Paulo traz uma demonstração que nós temos que edificar e ter o cuidado de como nos edificarmos e não nos edificarmos de uma forma incorreta, de uma forma que não traga edificação, de uma forma que não traga um transtorno, um descaminho ou uma maldade sobre as nossas vidas. Ele diz que ele pôs o fundamento como sábio arquiteto, mas veja agora como você edifica sobre esse fundamento. Então, eu quero dizer para você que todos nós nos tornamos crentes, conhecemos Cristo e começamos a nos edificar, cada um vai na sua igreja, tem um tipo de doutrina diferente uma das outras, contudo, o fundamento é Cristo. Mas o que vai fazer o diferencial é como eu me edifico sobre esse fundamento, é o que Paulo está dizendo, porque ele vem de uma controvérsia aqui, que as pessoas estavam dizendo, o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus,
vós, lavoura de Deus e edifício de Deus. O que eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo uma controvérsia, porque uns são de Apolo, outros são de Paulo, e outros são de Cefas, e outros são daquele outro. O que Paulo veio trazer? Uma correção. Olha, vocês são todos de Cristo. Vocês aprenderam com um, aprenderam com o outro, aprenderam comigo, aprenderam com várias pessoas o amor de Cristo. Então, ele colocou o fundamento, Paulo trouxe um fundamento para eles, que era Cristo. Mas ele disse assim, agora vocês têm que ver como vocês edificam sobre esse fundamento. Se for ouro, se for prata, se for ferro, se for palha, se for madeira, sabendo que a obra de cada um será provada pelo fogo e vai se queimar, mas a obra que permanecer receberá galardão. O que ele estava dizendo? Que nós temos que saber como nos edificamos. Não basta ter uma religião, precisa saber como se comportar dentro dessa religião, precisa saber como se nutrir com os materiais desta edificação, ter um comportamento proativo que seja resultado de uma vida edificada, de uma vida que se comporte vivendo os princípios da palavra de Deus, primeiro edificando-se a si mesmo para tornar-se um caráter equilibrado, para ter uma vida equilibrada, para viver uma vida espiritual significativa, mas eu preciso saturar-me me santificando pela palavra de Deus e edificando-me pela oração no Espírito Santo. Ele está dizendo e colocando em evidência que nós temos que ter o cuidado de como nós nos edificamos depois que nascemos em Cristo, depois que nós nos fundamentamos em Cristo, que é a rocha. Vede como vocês edificam sobre esse fundamento. Então é preciso ter o cuidado. Nem tudo aquilo que brilha é ouro, nem tudo aquilo que você se alimenta é o alimento que vai edificar esse edifício, que vai te tornar hábil para as batalhas, que vão te trazer vitórias, que vai te trazer vitórias espirituais. Nem tudo que você absorve vai ter os nutrientes necessários para uma vida espiritual equilibrada. É preciso, então, ter o passo a passo de uma vida com Cristo, um passo a passo de como me edificar em Cristo. Eu preciso conhecer, primeiro, a oração em línguas, que me traz edificação no Espírito. Eu preciso saber como é a performance da oração em línguas, como são as 4 formas de como ela se manifesta. Primeiro, ela se manifesta para me trazer edificação, como está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, línguas para edificação. Quando eu oro no Espírito Santo, eu edifico a mim mesmo. Outro sinal das línguas, outro tipo de manifestação das línguas, são línguas que são para interpretação, são as línguas que usam o expediente de um outro dom para trazer uma interpretação, línguas também que são com gemidos inexprimíveis, são línguas intercessórias no Espírito, eu preciso conhecê-las também, e as línguas que são um sinal para o incrédulo, são línguas que são vários tipos de idiomas que podem ser falados simultaneamente e todos têm uma tradução personalizada destas línguas. Eu preciso conhecer como me edifico nessa fé. A Bíblia diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Eu preciso, então, saber como eu edifico sobre a minha santíssima fé, sobre este fundamento que Paulo está falando aqui, 1 Coríntios capítulo 3, e no versículo 10, 11 e 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, pedras, então ele está dizendo ali quais materiais que estão sendo colocados nesta edificação, e dependendo de quais materiais eu coloco nessa edificação, ele vai se queimar, ou então vai permanecer. Então, por isso que é importante você estar nas salas do Zoom aprendendo como se edificar. Vai quebrar paradigmas? Vai mudar direções? Vai mudar direções. Você vai ter um entendimento revelado? Vai sim, vai ter um entendimento revelado. Coisas que você está fazendo, você vai deixar de fazer, e coisas que você precisa fazer, novas atitudes surgirão a partir de você. Por quê? Porque você entrou num nível de alinhamento com o Espírito Santo e descortinados serão os seus olhos para ver a grandeza de Deus, e você vai entrar no seu plano perfeito e poder viver tudo aquilo que Ele tem para você. Essa palavra,
edifique-se então, aprenda a edificar-se, aprenda a colocar os materiais corretos na sua vida espiritual, aprenda a edificar-se no Espírito Santo, passo a passo para a edificação no Espírito Santo. Você precisa, então, primeiro saber como eu edifico. Não são quaisquer materiais que eu posso me edificar, não é qualquer música que eu posso ouvir, não é qualquer pregação que eu posso ouvir. Ou ela vai ser uma construção de palha ou de madeira, ou vai ser uma construção de ouro ou prata, depende do valor, ou seja, cada material que eu coloco na edificação da minha vida espiritual sobre este fundamento que Paulo fala que é Cristo, vai dar o resultado pretendido ali na frente. Se eu tenho essa construção malfadada ou mal feita, ou tenho essa construção valorizada com os materiais corretos que o Espírito Santo está me dando e trazendo edificação com o entendimento à minha vida espiritual. É isso que Deus quer nos levar, a esta maturidade. Por isso ele começa falando como a meninos ainda eu estou falando para vocês, e ainda o alimento sólido eu não pude dar para vocês, e ainda nem podeis receber ainda. Então ele está dizendo, olha, porque vocês não sabem escolher. Ele estava dizendo em outras palavras, olha, ainda estou dando leite para vocês, porque vocês não conseguem enxergar, não conseguem se alimentar, vocês ainda estão divididos e não estão entendendo a minha palavra. Eu quero dizer para vocês, é assim, assim, assim. Quais foram os materiais? Quais materiais vocês estão escolhendo para edificar? Vocês estão realmente dentro da doutrina dos apóstolos? Vocês estão se edificando com o Espírito Santo, conforme foi ministrado em Atos dos Apóstolos? Vocês estão recebendo a estrutura espiritual e emocional para viver uma vida sadia diante de Deus? Então, ele estava falando isso. Não construa a sua vida com base em materiais aleatórios da internet. Não construa a sua vida de forma, porque eu gosto de ouvir o fulano de tal, porque fulano de tal é bom. Eu gosto de ouvir o apóstolo fulano de tal, porque o apóstolo é bom. Eu gosto de ouvir a apóstola, a missionária tal, porque... Não, é o fundamento que tem que ser colocado. É a edificação, Cristo é o fundamento e nós estamos construindo. Então, primeiro, ore no Espírito Santo, viva uma vida orando no Espírito Santo, orando em línguas, edifique-se meditando e confessando a palavra, absorva conteúdos da palavra, não aceite profetada, a menos que você já tenha recebido a revelação de Deus e aquela profecia só confirme aquilo que você já sabe, aquilo que você já ouviu. Construa-se com os materiais dados pelo Espírito Santo. É isso que eu quero trazer para você. Não se deixe construir com materiais aleatórios provindos da internet, mas vai pela palavra. Comece a se construir orando em línguas, orando no Espírito Santo, meditando na palavra, adorando, jejuando, dentro de um fundamento, dentro de uma estrutura espiritual. Assim, eu trago essa palavra para você. Deus abençoe muito a sua vida. Convido você, venha para as nossas salas do Zoom, venha participar conosco dos nossos encontros e você será beneficiado e abençoado pelo fato de receber gratuitamente estes ensinos. Você vem para uma sala do Zoom através de um grupo fechado de WhatsApp, onde nós colocamos ali, é um grupo de hospedagem apenas, que você entra, fica ali até receber os links e aí você clica naqueles links e vai direto para reuniões do Zoom que nós temos, que nós fazemos. Você é o meu convidado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Pai, eu quero abençoar cada um dos irmãos, das irmãs, daqueles que estão comigo, que estão conosco, que estão aprendendo, que querem mais. Eu convido cada um deles agora, no nome de Jesus, a receber o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo agora para falar em línguas, para ser batizado no Espírito Santo agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Fique com Deus.